Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. A verdade, ela procede de Deus. Toda verdade. O que não é verdade é mentira. E o que é mentira não procede de Deus. Portanto, Deus nos ensina na sua palavra que aqueles que andam com Ele, portanto, andam com a verdade, devem ser também apenas fonte de verdade. E o Senhor Jesus trabalha isso na sua geração. Inclusive, algo que é importante em nossos dias. Porque nós temos uma geração em que até as negociações, os contratos não são muito sólidos e confiáveis. Isso mostra que a verdade não é fundamento da nossa sociedade. E isso é muito sério. O Senhor Jesus, Mateus 5, versículo 33 a 37, diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que acontece? Jesus cita uma palavra que diz respeito às promessas, votos, né, que a gente faz e que se fazia muito ao Senhor. De vez em quando nós víamos um personagem fazendo um voto. Nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, quando diz assim: Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. E o Senhor Jesus cita essa exigência do Senhor que se cumpra aquilo que se promete a Deus. Mas ele mostra que o propósito maior disso não era evitar apenas que as pessoas fizessem promessas, votos, juramentos a Deus e não cumprissem. A proposta não era só nesses momentos. Você imagina se as pessoas só falassem a verdade quando elas estivessem em um voto, em um juramento, um momento solene, um momento mais sério. E aí, ali está valendo, ali é sério. Eu lembro que quando criança, parece que era assim que funcionava com muito da meninada. Quando o negócio era para valer, fazia um juramento, se fazia uma promessa, era uma coisa mais solene. E aí, então tem que ser sério. E, por incrível que pareça, terminava também virando uma algazarra, porque alguns, nem nisso a gente já sabia se o cara estava falando a verdade ou não. Mas a questão é que Jesus está aprofundando a aplicação dessa palavra. Olha, quando você fizer um voto, você tem que cumprir. Ele está mostrando para a sua geração que não é só o voto, o momento solene, mas é que o ensino por trás disso é mais profundo, é que você tem que falar a verdade. O que Deus estava ensinando para as pessoas é que tudo o que se fala deve ser verdadeiro. Em todos os casos. Isso diz respeito às coisas mais triviais, qualquer besteirinha que você falar, digamos assim, qualquer coisa que você afirmar, que seja verdadeira. Por quê? Porque toda verdade procede de Deus. A mentira não procede de Deus. A mentira é a negação da verdade. Então, como toda verdade procede de Deus, então tudo aquilo que o povo de Deus deve falar, mesmo que seja a coisa mais boba, uma afirmação trivial do cotidiano, ou até mesmo, como a gente
pôde constatar no dia a dia, as brincadeirinhas, né? Então, Jesus está dizendo que tudo tem que ser verdadeiro. Essa é a grande questão. Ele fala que não deveríamos jurar nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. É que no juramento que eles faziam, eles tomavam essas coisas como garantia, né? Só que Jesus diz assim, mas como é que vocês podem jurar por coisas que vocês não têm, não é de vocês, não pertence a vocês. E vocês querem fazer um voto, um juramento, tendo como garantia que essas coisas pertencem ao Senhor. Então, o problema aqui não é que não se pode fazer um juramento, que juramento é um voto, né? O juramento é um comprometimento solene. O casamento, por exemplo, é um juramento, é um comprometimento solene. Se você for a um tribunal e for dar um testemunho, por exemplo, né, você testemunha de algum problema, um caso, alguma coisa, você vai ter que fazer um juramento. Então, não é que não se possa fazer, mas é que eles estavam fazendo, tomando como garantia, coisas que nem pertencem a eles. Então, a ideia primeira é tudo que você falar seja verdadeiro. Essa primeira questão é fundamental. Porque, se o que você fala não é verdadeiro, não é porque você falou que jura ou fez uma promessa que isso vai dar confiabilidade às suas palavras. Você deve ser confiável porque sempre fala a verdade. Esse é o primeiro ponto, que é o ponto fundamental. E aí, quando houver um momento solene, como eu disse, num tribunal, num casamento, outro momento, você estará se comprometendo, independente de você tentar tomar como garantia coisas maiores. Que Jesus diz assim, não, que seja simplesmente a sua palavra, sim, sim, não, não. O que é, o que não é, não é. Então, a verdade tem que ser o fundamento da sociedade. Observe que quando não é, a gente tem um problema generalizado. As relações comerciais, elas são confiáveis? As pessoas, de fato, estão falando a verdade? Quando a pessoa quer se aproveitar de outra, ela dá um jeitinho, enrola, vai enganando. Isso não é legal e as pessoas se acostumaram. Se você quer muito vender um produto, mas o produto não é legal, você vai tentar, de algum jeito, fazer com que a pessoa aceite e queira, enganando, mesmo que seja sutilmente. Talvez você não minta dizendo assim, o negócio é usado, você vai dizer que é novo. Talvez você não minta, mas você vai fazer de tudo para enganar. Isso mostra que a sociedade está tão acostumada com a mentira que isso se tornou natural. Mas agora pense comigo. Se todas as relações sociais são baseadas na mentira, ou seja, as pessoas estão o tempo todo acostumadas a enganar, porque elas querem se dar bem, porque elas têm que tirar proveito, e porque tudo tem que ser em benefício próprio. Então me diga, como vamos estabelecer relações de confiança? Veja, se você engana aqui, o outro pode estar te enganando ali. Então, você mesmo vai entrar nas relações cismado, porque você sabe que como você, outros também pensam. Como você age, outros também agem. Então, as relações não funcionam. E isso tem estragado muito a sociedade, porque gera um espírito de desconfiança mesmo inevitável, já que a sociedade se baseia não na verdade, mas na mentira. Então, a igreja precisa, inclusive, estabelecer, ela quer coluna e baluarte da verdade. O cristianismo, a igreja, o povo de Deus, é coluna e baluarte. Foi, inclusive, quem recebeu da parte de Deus a verdade, que é a palavra de Deus. Mas não é porque a palavra de Deus é a verdade que ela é a única verdade, tá? Ou seja, no sentido de que só é verdade aquilo que está na Bíblia. 1 mais 1, 2, e é verdade também. Ou seja, tudo aquilo, mesmo que seja trivial,
que vier de nossa parte tem que ser verdadeiro também. Não só quando a gente está lendo a Bíblia, não só quando a gente está tratando de assuntos religiosos, digamos assim. Tudo tem que ser verdadeiro. Até que, inclusive, a Escritura trata sobre muitos assuntos, até questões triviais, como, por exemplo, coisas do dia a dia, sobre relacionamento. Ela fala sobre casamento, paternidade. Fala também de comércio, esse, aquele que não trabalha, então está falando de relações trabalhistas. Né? Ela fala sobre coisa do dia a dia. Então, tudo deve ser verdadeiro. Esse é um ponto fundamental que o Senhor Jesus está ensinando. Minha gente, tudo de vocês seja verdadeiro. Sentimentos verdadeiros, palavra verdadeira, atitudes verdadeiras, relações verdadeiras, tudo verdadeiro. Porque lembre-se que o ponto que Jesus está tratando aqui bem amplo é Deus vê o coração, não é apenas a aparência. Então você não deveria precisar, ainda que na sociedade, como a gente não sabe com quem está lidando, a gente termine fazendo uso por necessidade de um contrato. Mas é interessante que o contrato escrito, um documento, e veja que cada vez está mais difícil, né? Se antigamente bastava assinar um papel, hoje você tem que ir no cartório, você tem que dar uma série de garantias, e tem documento para cá, documento para lá. Quanto mais complexo ficam os documentos que as pessoas estão assinando dentro das suas transações, seja elas com as suas comerciais, trabalhistas e tal. Quanto mais complexo fica, mais prova que a mentira se tornou a base da sociedade. Ou seja, está complexo porque as pessoas não cumprem nenhum contrato. Daí você vê que o negócio aqui está bem sério. E o Senhor Jesus está dizendo, minha gente, tudo deveria ser verdadeiro. Tudo que vocês falassem, tudo que vocês fizessem deveria ser verdadeiro. Então, isso sirva para você. Se nós queremos que a sociedade mude as bases, saia da mentira para a verdade, não podemos esperar que o início venha de outro lugar, a não ser a própria igreja. Então, que comece naquela que é chamada de coluna e baluarte da verdade. Aquela que recebeu a verdade da parte de Deus para defendê-la, guardá-la, propagá-la, que essa seja aquela que vai motivar a sociedade baseada nela. Então, nas coisas mais básicas. Então, considere como tudo deva estar baseado na verdade. Então, tudo que vier de você, seja verdadeiro. Seja verdadeiro com as pessoas. Pense bem em relação a tudo. Pense nas suas negociações. Pense no seu trabalho. Pense nas coisas mais básicas, como, por exemplo, se alguém perguntar por você, não diga que não está. Simplesmente seja verdadeiro. Faça da verdade algo tão natural para você que a verdade seja a sua vida. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, minha vida é um livro aberto. Isso deveria significar transparência. E transparência é uma aplicação da verdade. Observe que a pessoa não ser transparente é o oposto de ser verdadeira. Porque a transparência é uma aplicação, é uma implicação da verdade. A verdade ela é transparente, porque o que é. Né? Não precisa se esconder o que é. Então, que você tenha uma vida baseada na verdade, as relações baseadas na verdade. Aquilo que é tão simples, mas comum também. Veja como a mentira se tornou algo comum. O sorriso falso, o tratar fingido, o tudo bem mentiroso, um se cumprimentar que quer transparecer que está tudo bem, ou que a relação entre você e a pessoa está tudo bem, e que não é verdadeiro, e que muitas vezes é mentiroso. Formalidade, mera formalidade, né? Você chegar num lugar de pessoas, ou numa relação formal, né, dentro ou fora da igreja, e cumprimentos formais aparentes, muitas vezes mentirosos. Por trás o cara está maquinando mal, por trás as pessoas estão falando mal, por trás as pessoas estão pensando mal, então é uma coisa toda atrapalhada, mas na formalidade é tudo muito bonito, né? E isso não é bom, não é agradável a Deus. Deus é o Deus da verdade. E tudo isso é mentira, então, portanto, nada disso vem de Deus. Então a igreja precisa mostrar ao mundo
que a verdade tem que ser o fundamento da sociedade, da vida, obviamente, pessoal, né? E da sociedade. E o que o Senhor Jesus está ensinando para eles é: minha gente, Deus é a verdade. Como é que vocês querem viver no dia a dia, mesmo que sejam as coisas mais fundamentais, triviais, básicas, comuns, cotidianas, que vocês podem achar bobas, e quer viver essas coisas em mentiras, mentirinhas, né? Veja que até dia da mentira tem, é um absurdo. Não faz isso, é só uma brincadeira. Não, Provérbios diz que o horrível, errado, é aquele que diz uma mentirinha enganando alguém e depois diz assim, não, era só brincadeira. Não, cara. Você está dizendo que é possível a mentira dependendo da situação. Não. Jesus está dizendo, é só verdade. O que passa disso, observe o que ele diz. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, verdade, é só verdade. Porque o que disto passar vem do maligno. Ele está dizendo que toda brincadeirinha mentirosa, toda mentira trivial, todo fingimento, todo engano, toda enrolação, toda negociação falsa, toda mentira, por mais boba que possa parecer, das mais bobas às maiores, as mais sérias, toda mentira, todo engano, todo fingimento vem do maligno. Olha que situação. Aí você pense nisso e aplique a sua vida. Toda mentira vem do maligno. Então, que a vida da igreja seja uma verdade. As pessoas estão se acostumando à mentira. Isso não é legal. Porque vem de um, vem de outro, e aí daqui a pouco vai se forçando mais e mais e mais e mais e mais. Daqui a pouco você não sabe em quem confiar, porque as pessoas são mentirosas, são fingidas, são enganadoras. Então não está legal isso. Não está legal mesmo. E a gente vê que não está, como disse, pela forma como a sociedade está se tornando cada vez mais complexa em suas transações, negociações, relações. Cada vez mais complexo, cada vez exige-se mais coisas, né? Tudo isso que você vê como tecnologia para de segurança, tecnologia de segurança, é exatamente porque a mentira está tão presente que é preciso dar garantias cada vez maiores. Então isso não é legal. Você pode dizer, ai, que olha que avanço. Calma, isso significa uma coisa. Não é só que o homem é capaz de fazer uma série de coisas novas e seja inteligente. Não é isso que significa apenas. Significa que o homem é muito mentiroso, precisa dessas garantias. Então não é legal. Então vamos reconstruir a sociedade baseado na verdade. Aí, quem sabe, você chega para alguém e vende até um carro apenas com a palavra. Assim, não, tá tudo certo. E pronto. Pagou, recebeu, certinho, botou cada um o seu nome, beleza? Resolvido. Aí não precisou de nada mais? Não. Por quê? A gente confia um no outro. Então esse seria o ideal, esse seria o certo. Não é porque a sociedade está baseada na mentira. Então vamos tentar, a partir da igreja, reconstruir a sociedade e reconstruí-la na verdade. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Damos graças por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é maravilhoso. E nós te louvamos, Senhor. Ajude-nos. Nós estamos tão acostumados a ver as pessoas enganando, mentindo e fazendo mal, baseado nessas relações falsas, que a gente já talvez nem ligue mais. E isso é muito ruim, Senhor. Eu quero te pedir ajuda, socorro, Senhor, porque o Senhor conhece o coração das pessoas, Ele sabe a maldade delas. E nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude a mudar isso e reestruturar a sociedade baseada na verdade. E sabemos que isso é possível porque o teu povo está presente, Deus, e o teu povo parece ser um número significativo. Nos ajude, Senhor Deus, a mostrar que de fato somos o teu povo e nossas relações sejam verdadeiras. Que o Senhor tenha misericórdia e ao mesmo tempo, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza para que nós possamos transmitir a verdade adiante. Receba a nossa oração, tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.